Quineia Crédito Agro. É sobre esse FIAGRO que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar a tese de investimento do KNCA 11, um fundo de investimento que tem como objetivo obter renda com investimentos no setor do agronegócio. É um fundo que tem uma carteira de CRAs com bons devedores, um bom nível de diversificação, um bom nível de garantia, além de ser um fundo que é gerido pela Quineia, uma das melhores gestoras do mercado. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. O primeiro ponto que você precisa entender antes de investir no KNCA 11 é o seu objetivo. Esse é um fundo que tem como objetivo básico obter renda com o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio. Na prática, no final do dia, é um fundo que tem como objetivo emprestar dinheiro para as empresas do agronegócio, ou seja, conceder crédito para as empresas do agronegócio. E, em troca, obtém renda com recebimento de juros. Então, essa é basicamente a estratégia do KNCA 11. O KNCA hoje é um FIAGRO já bem representativo, bem robusto, isso porque possui um patrimônio líquido superior a 2 bilhões de reais e é um FIAGRO que tem uma base de cotistas bastante interessante. É um FIAGRO que já possui mais de 83 mil investidores. E outros dois pontos que me chamam a atenção aqui no KNCA 11 é que é um FIAGRO que não cobra taxa de performance. Isso é muito bom no longo prazo, porque o alfa gerado vai para o bolso dos cotistas. 100% do alfa gerado vai para o bolso dos cotistas. Além disso, vale destacar, é um fundo que cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano. Não é a menor taxa de administração do mercado. Mas no caso do KNCA 11, na minha visão, é uma taxa de administração que é justificada por alguns fatores. O primeiro fator que justifica essa taxa de administração é a boa gestão que o fundo tem. O gestor, ao longo dos últimos anos, fez um bom trabalho. Outro fator que justifica essa taxa de administração é que é um FIAGRO que tem apresentado ao longo dos últimos anos uma boa performance, uma distribuição de dividendos consistente, algo que nem sempre aconteceu nos FIAGROS. Há diversos exemplos de FIAGROS que apresentaram problemas crônicos e isso não aconteceu no KNCA 11. Um outro fator que também justifica essa taxa de administração, além da boa performance, além da boa gestão, é que as despesas que o fundo tem em relação à geração de receitas está em níveis saudáveis, está em níveis ok. Então, quando você compara as despesas em relação às receitas, você vai ver que é um fundo que tem um nível de despesas que está na média do mercado. Então, apesar de não ter a menor taxa de administração do mercado, essa taxa de administração está fundamentada em boa gestão, boa alocação de recursos, um bom portfólio e um nível de despesas em relação às receitas bem saudável, beleza? Para se tornar sócio do KNCA hoje, o investidor ele necessita de apenas R$ 96,89. E, ao investir em cotas do KNCA hoje, nesse preço, significa que o investidor está fazendo uma aquisição com um desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial. Isso porque o preço da cota patrimonial do KNCA hoje é de R$ 101,38, mas no mercado essa cota está sendo negociada a R$ 96,89. Então o fundo negocia com desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial. Ao longo dos últimos 12 meses, o KNCA apresentou um dividend yield de 14% ao ano. Um bom dividend yield e, lembrando, os dividendos distribuídos pelos FIAGROS são isentos de imposto de renda.
É um fundo que também tem uma boa média de liquidez diária, já beirando ali os R$ 3 milhões, então é muito fácil você montar posição no KNCA 11 e caso decida sair do investimento, é muito fácil você vender as suas cotas no mercado. Em termos de valorização, é um Fiagro que ao longo dos últimos 12 meses apresentou uma valorização de mais de 31%. Em termos de rentabilidade, o Quineia Crédito Agro é um Fiagro que não deixa a desejar. Então veja que em janelas de 1 mês, 3 meses, 1 ano e também 2 anos, é um Fiagro que sempre apresentou uma rentabilidade positiva. E melhor ainda, sempre apresentou uma rentabilidade real positiva. Ou seja, é um Fiagro que em janelas de 1 mês, 3 meses, 1 ano e também 2 anos, sempre apresentou uma rentabilidade acima da inflação. Isso é muito importante para quem investe pensando no longo prazo. Inclusive, ao fazermos um estudo da rentabilidade histórica do KNCA 11, fica fácil perceber que é um Fiagro que conseguiu consistentemente superar os principais índices inflacionários do país. Inclusive, apresenta desde o seu lançamento uma rentabilidade superior ao próprio CDI. Então é um Fiagro que em termos de rentabilidade não deixa a desejar. É um Fiagro que tem entregado valor aos seus cotistas. Em termos de distribuição de dividendos, é um Fiagro bem consistente. Então, quando analisamos o histórico de distribuição de dividendos desse Fiagro, podemos verificar que é um Fiagro robusto, consistente. Veja que desde o lançamento desse Fiagro na Bolsa, em todos os meses, ele entregou R$ 1 ou mais por cota, com exceção do mês de novembro de 2024. Então, o primeiro insight que podemos extrair desse gráfico é justamente essa consistência na distribuição de dividendos. E esse é um ponto que tem que ser ressaltado, porque temos exemplos no mercado de vários Fiagros que sofreram bastante com as suas operações. Quando comparamos com o KNCA, você consegue verificar que é um Fiagro que, apesar do momento turbulento, apesar da alta taxa de juros, apesar dos diversos problemas que as empresas do agro enfrentaram ao longo dos últimos anos, é um Fiagro que conseguiu manter a sua distribuição de dividendos forte aos seus cotistas. Um outro insight muito bacana que podemos extrair daqui também é que em períodos de inflação maior, então quando a inflação está alta, é um Fiagro que tende a entregar mais dividendos aos seus cotistas. Foi, por exemplo, o que aconteceu ali no final de 2021, início de 2022. Se você, investidor, se recordar, você provavelmente irá se lembrar que ali, final de 21, início de 22, a inflação acumulada nos últimos 12 meses esteve superior à casa dos 2 dígitos. Veja que nesse período do tempo, esse Fiagro ele conseguiu distribuir um dividendo maior ao cotista. Por quê? É um Fiagro que tem uma parcela relevante do seu patrimônio exposta ao IPCA. Então, quando a inflação acelera, é um Fiagro que consegue traduzir isso em um dividendo maior ao seu cotista. O que eu quero dizer é que é um Fiagro que consegue proteger o investidor contra a inflação ao longo do tempo, beleza? Mas há de se destacar também que, além dessa parcela relevante do patrimônio que está exposta ao IPCA, é um Fiagro que também tem uma parcela relevante do patrimônio exposta ao CDI. Então, essa combinação entre IPCA e CDI fez com que esse fundo conseguisse manter essa distribuição de dividendos sempre próxima a R$ 1 por cota. Por quê? Ao longo dos últimos anos, o CDI esteve em um patamar bem elevado e, claro, ali 21, 22, o IPCA também esteve em um patamar mais elevado. Então, essa combinação de juros altos e IPCA, que também, apesar de nos últimos 2 anos e meio, está ali em um patamar mais saudável, mas mesmo assim acima do esperado. Então, essa combinação
IPCA-CDI fez com que esse fundo conseguisse manter essa distribuição de R$ 1 por cota. E é isso que eu gosto nessa combinação, nesse blend entre IPCA e CDI. Mas, olhando para o futuro, é importante deixar claro que é um fiagro que, em épocas de juros mais controlados, em épocas de inflação mais controlada, pode passar a distribuir um valor menor do que R$ 1 por cota. Digo isso porque, ao longo dos últimos anos, passamos por inflação alta e, ao longo dos últimos anos, temos um CDI também bem alto. Então, essa combinação foi suficiente para essa distribuição ali, quase sempre superior a R$ 1 por cota. Mas em épocas de inflação controlada, juros também mais controlado, é um fundo que pode passar a distribuir um valor inferior a R$ 1 por cota, beleza? Mas o ponto que você precisa prestar atenção aqui é que é um fiagro que, no longo prazo, minimamente consegue proteger o patrimônio do investidor contra a inflação ao longo do tempo. Lembrando, ao analisar investimentos, você tem que pensar a longo prazo e não somente ficar pensando no curto prazo. Porque esse pensamento de curto prazo pode fazer você girar a carteira e, logicamente, levar você a ter algum tipo de prejuízo. Mas pensando no longo prazo, é um fiagro que consegue proteger o patrimônio do investidor contra a inflação, beleza? Um outro ponto louvável que podemos extrair desse histórico de distribuição de dividendos do KNCA é que é um fiagro que, embora várias empresas do setor do agro tenham enfrentado dificuldades em função de juros elevados, alta alavancagem, esse é um fiagro que conseguiu manter essa distribuição de dividendos bem consistente ao longo do tempo. Analisando esse gráfico, temos que parabenizar a gestão da Quineia até aqui, porque tivemos vários outros fiagros que apresentaram problemas com os seus CRAs, ou seja, devedores que entraram em inadimplência e esses fiagros acabaram por diminuir a sua distribuição de dividendos, acabaram por provisionar muito dos seus resultados e performaram mal. Em contraste a isso, apesar de um problema que recentemente o Quineia teve com um dos seus CRAs, é um fiagro que conseguiu, ao longo do tempo, ter uma carteira saudável e também manter a sua distribuição de dividendos. E claro, isso se traduziu numa rentabilidade bacana ao longo do tempo. Então, esse é um outro ponto que eu também queria enfatizar aqui, analisando esse histórico de distribuição de dividendos do KNCA 11. Chegamos então à estratégia de alocação do KNCA 11, que é uma estratégia de alocação que eu gosto, embora com algumas ressalvas, mas é uma estratégia de alocação que, quando comparada com a estratégia de alocação de outros fiagros, é uma estratégia de alocação ok, é uma estratégia de alocação que eu gosto. Comecemos a nossa análise pela alocação por indexador. Hoje, o patrimônio do fundo está exposto ao IPCA, à Selic e também ao CDI. Através desse gráfico, podemos ver que 44,5% do patrimônio do fundo está exposto ao IPCA, 50,5% exposto ao CDI e os 5% restante está exposto à Selic. O que eu gostaria de ver aqui no futuro é, por exemplo, uma exposição maior ao IPCA. Eu gosto dessa exposição maior ao IPCA, porque em períodos de inflação elevada é uma estratégia que consegue traduzir isso em um dividendo maior ao cotista, consegue proteger o patrimônio do investidor contra a inflação. Então, essa exposição maior ao IPCA é justamente uma forma de proteger o patrimônio do investidor contra a inflação. Não é uma questão só de obter rendimento maior. Não, essa não é a questão. A questão é proteger o investidor contra a inflação. Então, é o único ponto aqui que eu gostaria de ver uma melhora, ver uma evolução, que é justamente essa exposição maior ao IPCA
no longo prazo. Se o gestor vai fazer isso ou não, eu não sei. Mas é um ponto que eu gostaria de ver nesse Fiagro. De qualquer forma, essa alocação por indexador está muito bem equilibrada, porque ao comprar cota do KNCA, o investidor, ao mesmo tempo, ele consegue exposição ao IPCA e consegue também exposição ao CDI. Isso é bacana a longo prazo e evita que, por exemplo, o investidor ele tenha que comprar um Fiagro 100% CDI e outro 100% IPCA. Aqui você consegue, com um único aporte, exposição aos dois indexadores. Embora eu prefira uma exposição maior ao IPCA. Mas isso é um critério pessoal meu. De qualquer forma, esse Fiagro apresenta esse bom blend, porque no mercado você vai encontrar Fiagros que são 100% CDI. Então, esses Fiagros 100% CDI entregam muito em épocas de juros elevados, mas juros caindo, juros voltando para patamares normais, são Fiagros que também passam a distribuir menos. Já o KNCA, ele tem esse bom blend entre CDI e IPCA e consegue essa distribuição de dividendos mais suave ao longo do tempo. E para mim, esse é um dos diferenciais desse Fiagro, essa exposição ao CDI e ao IPCA ao mesmo tempo. Então, embora eu tenha essa preferência maior pelo IPCA, não é uma estratégia que é ruim, muito pelo contrário, é um dos diferenciais desse Fiagro, beleza? Outro ponto que eu também gosto do KNCA é a sua distribuição geográfica. Veja que o fundo ele possui operações em quase todos os estados do país e com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, onde estão a maior parte das suas operações. Então, é um fundo que tem operações distribuídas em todas as regiões do país e em quase todos os estados brasileiros. Então, é um nível de diversificação geográfica bem interessante para quem é investidor do KNCA 11. E veja que os estados que possuem uma concentração maior de operações são estados que têm representatividade no agro brasileiro. Já em termos de alocação por setor, o KNCA também está muito bem preparado, está muito bem posicionado. O fundo ele tem uma boa diversificação por setor, com ressalva, ou seja, com atenção ao setor de bioenergia, que hoje tem uma representatividade maior. Hoje o setor de bioenergia representa 33,1% dos ativos alvos do fundo. Mas essa concentração no setor de bioenergia, esse risco de concentração, ele acaba sendo diluído pela boa carteira de CRAs que o fundo tem e pela boa diversificação entre devedores. Então, na minha visão, é um Fiagro que também tem uma boa alocação por setor, beleza? Já em termos de carrego, é importante destacar que o KNCA 11 apresenta um carrego bem interessante hoje. Veja que a parte do patrimônio exposta ao CDI tem um carrego de aproximadamente de CDI mais 3,26%, considerando a marcação a mercado. Já a parte do patrimônio exposta ao IPCA tem um carrego de inflação, ou seja, IPCA mais 9,44%, considerando a marcação a mercado. Então, é um carrego bastante interessante para quem é investidor do KNCA hoje, beleza? Chegamos então à carteira de CRAs do KNCA, que na minha visão é uma carteira de CRAs muito bem diversificada e também muito bem posicionada. Primeiro, você pode reparar por essa tabela que nenhum CRA isoladamente representa mais que 5,3% do patrimônio do fundo. Isso é muito importante porque uma concentração excessiva em um único CRA, em um único devedor, pode significar meses de dividendos menores, meses de provisionamento em caso de problema com o devedor. Então, quando um Fiagro ele tem esse nível de diversificação maior,
claro, isso confere uma previsibilidade de distribuição de dividendos maior ao longo do tempo. Então, essa diversificação, essa pulverização é muito interessante em Fiagros e o KNCA tem essa característica. Além de possuir essa boa diversificação em número de CRAs, o KNCA possui uma carteira com bons devedores. Aqui podemos encontrar empresas como, por exemplo, Klabin, Minerva, BRF, Armac, que são empresas que quase todos os investidores conhecem. Então, se você não conhece essas empresas, são empresas de grande porte, são empresas listadas em bolsa de valores. Além disso, você encontra outras empresas que minimamente você teve algum tipo de contato com os seus produtos, como é, por exemplo, o caso da Caramuru, que é uma empresa que, por exemplo, produz óleo de soja, é uma empresa que produz, por exemplo, flocão, enfim. Provavelmente você já se deparou com algum produto dessa empresa nos supermercados. É claro, isso vai depender da sua região, mas, por exemplo, aqui no Goiás, é comum a gente encontrar produtos Sinhá na prateleira dos supermercados. Então, é uma empresa que é lucrativa, tem uma gama de produtos que, de alguma forma, você se deparou com eles no supermercado. O mesmo acontece, por exemplo, com a Cépera, que é uma empresa que provavelmente você também já se deparou com alguns dos seus produtos nas prateleiras de supermercado. Então, é um Fiagro que possui uma carteira com bons devedores. E aqui você já começa a perceber como que uma análise de Fiagro ela deve ser feita de forma sistemática. Então, você tem uma carteira com um bom mix entre IPCA e CDI, você tem uma carteira com uma diversificação em número de CRAs bastante interessante, você tem uma diversificação geográfica também bastante interessante e você possui uma carteira de CRAs que, em sua maioria, possui devedores de boa qualidade. E, além disso, você perceberá que boa parte dos CRAs também possuem garantias bem interessantes. Então, por exemplo, no caso do grupo Durli, você tem uma empresa que tem mais de 60 anos de atuação no mercado e o CRA foi emitido como alienação fiduciária de imóveis. No caso do CRA da Cépera, você tem por trás uma empresa que foi fundada em 1947 e é um CRA que possui, por exemplo, a garantia de bens móveis, máquinas, equipamentos que fazem parte da planta industrial da empresa. Então, uma planta industrial ela é composta por várias máquinas, vários equipamentos, ou seja, bens móveis. E para garantir essas operações, essas empresas acabam colocando essa planta, essas máquinas, esses equipamentos como garantia da operação. No caso da Itamaraty SA, você tem ali um CRA que tem alienação fiduciária de terras. Veja que no caso da Raizen, você não tem ali nenhum tipo de garantia específica, mas é uma empresa que, por exemplo, é controlada pela Shell, pela Cosan. Então, tem empresas por trás da Raizen que são empresas de representatividade global. Então, isso também acaba diminuindo o risco. É claro, isso significa que esse CRA específico um dia não pode dar problema? Pode, mas veja que os riscos eles acabam sendo mitigados. No caso do CRA da Coruripe, estamos falando, por exemplo, de uma empresa que atua no segmento de bioenergia desde 1925. Então, estamos falando de uma empresa centenária e veja que é um CRA que possui alienação fiduciária de imóveis rurais. Então, isso tudo também acaba mitigando o risco da operação. No caso do grupo FS Bioenergia, temos um CRA que é emitido por uma empresa que é uma das principais produtoras de etanol de milho aqui no país e é um CRA que possui alienação fiduciária de bens imóveis com um LTV de 45%. Então, é um baita de um LTV, então é uma estrutura de operação que mitiga muito os seus riscos. Já no caso do CRA da Pamplona, estamos falando de uma empresa com mais de 70 anos de atuação e também é um CRA que possui alienação fiduciária de imóvel. Mais uma vez,
uma estrutura que mitiga os riscos da operação. No caso da agropecuária Chio, estamos falando, por exemplo, de uma empresa que é líder nacional no segmento de produção e processamento de maçãs. Então, eu particularmente não conhecia essa empresa, mas veja que é uma empresa líder no segmento e é um CRA que, por exemplo, tem uma alienação fiduciária de terras que cobre 130% do valor da operação. Então, é um CRA que foi estruturado com garantias que mitigam em muito o seu risco. Sem contar que temos empresas que são devedoras do KNCA que são mais conhecidas, como é, por exemplo, o caso da Mark, como é, por exemplo, o caso da BRF, como é, por exemplo, o caso da própria Minerva. Então, estamos falando de um portfólio de CRAs que, além de possuírem bons devedores, em sua grande maioria são CRAs que possuem também boas garantias. E para encerrar a análise do KNCA 11, temos que analisar a sua demonstração de resultado. E analisando a sua demonstração de resultado, podemos extrair alguns insights bem interessantes. O primeiro insight é justamente as despesas do fundo. Veja que as despesas do fundo, ao longo do tempo, fica ali próximo de 10, 11, às vezes 12% da geração de receita desse FIAGRO, o que está condizente com o que é praticado no mercado. Então, apesar daquela taxa de administração de 1,2% ao ano, veja que o nível de despesa em relação à geração de receita está ok. Beleza? Esse é o primeiro insight. O segundo insight é justamente o mês de outubro de 2025. Veja que nesse mês, em específico, o resultado com o CRA ele foi menor. Por quê? Porque nesse mês o KNCA enfrentou problema com um dos seus CRAs. E nesse mês ele teve que fazer um provisionamento e isso acabou reduzindo o resultado do mês. Mas é aqui que justamente mora a resiliência de um portfólio muito bem estruturado, composto em sua maioria por bons CRAs e bons devedores e muito bem diversificado. Mesmo com essa queda de receita, no mês de outubro de 2025, o FIAGRO KNCA conseguiu manter a sua distribuição de dividendos em R$ 1,15 por cota, porque a gestão carrega consigo a estratégia de manter uma reserva acumulada e não distribuída, justamente para amortizar esses problemas que eventualmente pode acontecer, bem como amortizar também meses em que a inflação for menor e isso acabar reduzindo o resultado do fundo. Então, essa estratégia de carregar uma reserva acumulada muito me agrada, porque isso acaba fazendo com que o FIAGRO ele consiga manter essa distribuição de dividendos mais estável ao longo do tempo. E veja que, na maior parte do tempo, é um FIAGRO que consegue obter rendimentos próximo de R$ 1 por cota ou superior, com exceções dos meses de agosto, onde gerou 95 centavos por cota, outubro, gerou 49 centavos por cota, em função de um problema com CRA, e aqui fica claro como que uma gestão competente pode atuar. Então, o fundo constitui reserva, tem um portfólio que tem bons devedores, tem um portfólio muito bem diversificado, não tem um portfólio concentrado. Então, isso tudo favorece uma previsibilidade na distribuição de dividendos muito grande. E também o mês de novembro, onde o fundo gerou ali 99 centavos por cota. Então, veja que ao longo dos últimos meses, é um fundo que na grande maioria dos meses gerou R$ 1 ou mais de resultado por cota. E quando esse resultado ele foi bom, quando esse resultado veio a maior, como, por exemplo, nos meses de abril, onde o resultado foi de 1,46, e também no mês de julho, onde o resultado também foi 1,46, o fundo ele utiliza esses meses melhores para constituir reserva, justamente para quando o resultado ele vier em 95, 99 centavos por cota, o fundo consiga manter essa distribuição ali de dividendos em R$ 1
ou mais por cota ao longo do tempo. Justamente o que aconteceu durante todo o ano de 2025, onde o fundo sempre distribuiu R$ 1 ou mais por cota ao longo do tempo. Então, isso tudo só mostra a resiliência do portfólio que o KNCA tem hoje, beleza? Pronto, aí está a análise do KNCA 11. Esse que, na minha visão, é um dos poucos fiagros que hoje está elegível para receber aporte por parte dos investidores. Bom, por que eu gosto da tese? Essa, na minha visão, é uma tese para compor a diversificação de portfólio do investidor. Com o aporte, por exemplo, no KNCA, o investidor ele consegue se expor ao agronegócio, ao segmento do agronegócio, ao setor do agronegócio. Então, é uma tese para aumentar a diversificação do investidor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação ao próprio KNCA. Esse é um fiagro que tem uma boa gestora e tem um bom portfólio, com uma boa distribuição geográfica, com uma boa distribuição entre IPCA e CDI. É um portfólio composto, em sua grande maioria, por bons devedores. Esse portfólio já possui um número bacana de CRAs e, além disso, boa parte dos CRAs também apresentam ali um bom nível de garantia. Então, são esses os fatos que me fazem gostar do KNCA, sem contar que o nível de despesa está ok, está condizente ali com a geração de receita. Então, aquela taxa de administração acaba sendo justificada por esses fatores. Sem contar que é um fiagro que tem uma previsibilidade bacana de distribuição de dividendos, é um fundo que apresentou uma consistência legal na distribuição de dividendos ao longo dos últimos anos e tem uma performance histórica bacana. Então, esses são os fatores que me fazem gostar do KNCA. Mas é importante destacar também que há riscos envolvidos em investir em fiagros, porque o setor do agronegócio é um setor que é cíclico e também é mais arriscado. Primeiro, as empresas, os produtores ainda possuem muita dependência de crédito para financiar as suas operações. E, em grande maioria, essas operações não possuem uma margem de lucro grande. Então, você já tem, em sua grande maioria, operações com margem de lucro que não é tão grande e você tem também uma dependência grande de crédito, que, somado a períodos de juros elevados, isso pode pressionar ainda mais os resultados dessas empresas, desses produtores, e isso pode acabar levando à inadimplência, levando empresas a enfrentarem problemas financeiros. Foi, por exemplo, o que aconteceu ao longo do último ano, foi, por exemplo, o que aconteceu ali em 2024. Então, ao longo dos últimos anos, tivemos uma série de problemas relacionados a empresas e também produtores no setor do agronegócio, por exemplo, com episódios de recuperação judicial. Então, é um setor que é mais arriscado, principalmente para quem não é da área. A pessoa que é da área, ela consegue ter uma visão melhor do contexto econômico, do contexto das empresas, do contexto dos produtores rurais. Quem não é da área tem que fazer um esforço maior para poder entender. De qualquer forma, é um setor que é relevante para o PIB. Então, hoje, mais de 22% do PIB brasileiro está relacionado, por exemplo, ao setor do agronegócio. Então, é um setor relevante para a economia do país. Então, considerando os prós e os contras, se você for investir no segmento, principalmente se você é uma pessoa que não é da área, invista uma parcela menor do seu patrimônio. Até porque isso dá tempo para você estudar, conhecer, verificar o amadurecimento da tese, adquirir mais sabedoria, mais conhecimento, enquanto tem essa parte menor do patrimônio exposto ao segmento. Então, esse é o principal cuidado que você deve ter. Então, é uma tese que eu gosto bastante, é uma tese que serve para a diversificação do portfólio, é uma tese que é relevante para a economia brasileira como um todo, é uma tese que, sim, tem bons investimentos que podemos encontrar, mas é uma tese mais sensível, é uma tese mais arriscada, é uma tese mais cíclica. Então, por isso, se você for investir, entre, mas com uma parcela menor do seu patrimônio, não entre com uma exposição excessiva ao setor, beleza? Pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe o seu like.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero saber de você. Você tem Fiagro na sua carteira? Já investe no setor? Tem o KNCA na sua carteira? Me diga, me conte aqui nos comentários. E claro, se você quer ver algum outro Fiagro sendo analisado aqui no canal, mande também a sua sugestão nos comentários. Beleza? Ó, um forte abraço, valeu e até o nosso próximo vídeo.